Hoje o nosso bate-papo aqui no podcast do Jornal Paraná é com o Severino Falador, ele que é o secretário de Obras aqui de Cascavel. Falador, obrigado pela presença, tudo bem? Eu que agradeço, muito obrigado, é uma satisfação, parabéns pelo novo cargo aqui, novo espaço de divulgação, né? Um abraço aí a todos os teus ouvintes e vamos para frente, né? Vamos ver o que você quer saber aí da Secretaria de Obras, da Secretaria da Agricultura. Falador, a gente observa pessoas ainda reclamando dos buracos. A gente já ouviu falar também que são buracos, são problemas antigos, mas como resolver esse problema? Olha, nós temos que reparar em dois pontos. A primeira pergunta que as pessoas reclamam tem todo o direito, até porque qualquer cidadão, dentro da sua plenitude, dentro daquilo que preconiza a legislação, dentro do cidadão que mora em Cascavel, tem sim que nos orientar, reclamar e reivindicar. Isso é o que diz a lei, todo mundo tem o direito, né? Mas eu creio que o teu direito termina quando começa o meu. E a tua maneira de reivindicar e reclamar também tem que ser de uma maneira que a gente possa entender, priorizar e resolver. Não adianta querer ficar plantando bananeira, ficar fazendo videozinho, só porque está em época de eleição. Isso não vai mudar o nosso método de trabalho. Eu já fiz parte do Poder Legislativo, já fui situação, já fui oposição, então eu sei muito bem o modus operandi de algumas pessoas. Então não adianta pressão, que nós não estamos mais nessa idade. Não estamos começando agora, então a gente sabe muito bem, por orientação do prefeito Renato Silva, o planejamento que nós temos quando nós fomos lá para a Secretaria de Obras. Então nós prospectamos um projeto em cima daquilo que nós tínhamos de recursos do próprio município, dos projetos que nós recebemos do ex-prefeito Paranhos, do governo do estado, através dos nossos deputados estaduais, Gugu, Batatinha, também do prefeito Paranhos, né, dessa liberdade que nós temos com o governo, e do bom trânsito que o governo tem, por causa do Renato, com os órgãos federativos, federais, que é a Itaipu e o governo federal. Então hoje, Zé, eu posso dizer que nós estamos trabalhando em todos os níveis, a nível de vencer a malha asfáltica deteriorada que vem de anos. E não vamos aqui culpar o ex-prefeito, outro ex-prefeito, daqui a pouco nós vamos chegar lá no primeiro prefeito que nem tinha asfalto ainda. Cada qual, no seu tempo, nos seus 4 anos, nos seus 8 anos, nos seus 12 anos, como é o caso de um prefeito, fez o que pôde para aquele momento. Agora é o momento de nós, o time do Renato Silva, dizer para que veio e começar a mostrar os projetos que nós prospectamos. Então, o que nós temos hoje na área de asfaltos? Nós temos tudo aquilo que é possível fazer em termos de asfaltamento. Todos os dias, as nossas equipes de tapa-buraco vão às ruas. É um enxuga-gelo. Como a gente tem muita demanda lá, inclusive, nesse momento, o ex-secretário Sandro, que estava cuidando especificamente do projeto do Centro de Convenção, voltou para lá para me dar uma mão e vai ficar com as equipes do tapa-buraco. São 2 equipes fixas, 2 caminhões, mais uma equipe que faz asfalto, mais uma equipe que a gente pode construir e também uma 5ª equipe que a gente tinha no interior ou das empresas que prestam serviço, que a gente pega algum dia emprestado para a gente poder amainar o problema. Fora isso, Zé, o que vai resolver daqui a um tempo essa questão da nossa malha asfáltica? É a conservação. Então, hoje nós temos um pacote de micro-revestimento que nós começamos a trabalhar nele, é 1 milhão de metros quadrados, são quase 1.000 quadras, que vai dar para mim e para o cidadão, daqui a 2, 3 anos, a tranquilidade de não ter buraco para fechar. Se eu não fizer esse trabalho agora, é como se fosse dar uma demão numa casa um pouco antiga, que a pintura já começou a esfarelar. Esse é o trabalho do micro. Temos também já andando o reperfilamento. São 470 mil metros quadrados, cerca de 400 quadras, que é onde já está mais deteriorada a malha asfáltica, e você vem com uma camada mais profunda de saber o quê? E o reperfilamento agora, nós acabamos de ganhar da Itaipu 30 milhões que a gente está fazendo
a junção agora de onde a gente já tem o micro, onde já fez o reperfilamento, depois nós vamos falar do maior pacote de recap, e conectando tudo isso para fazer esses novos 30 milhões. Quanto que vai dar isso de quadras efetivas? Mais de 600 quadras que vão passar pelo reperfilamento. E aí nós vamos para a grande cereja do bolo, que é o recap, que é onde temos já aquelas quadras totalmente deterioradas. E para não tomar muito tempo seu e de quem nos assiste, vou dar alguns exemplos. A Rua Vitória, essa não tem mais salvação, ela precisa ser repaginada inteira. A Rua Souza Naves, Sul, a Rua Cuiabá, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pio 12, Paraná, Manoel Ribas. Então hoje, Cowboy, quem passa pela Cowboy, que é o principal acesso dos nossos ônibus, que depois acessa a Assunção totalmente repaginada e entregue já, e que cai na JK para acessar a nossa rodoviária, e vê a diferença já. Então a Cowboy vai ser feita. Então nesse pacote aqui nós temos cerca de 450 mil metros quadrados, um pacote de quase 90 milhões, que os projetos foram feitos, foram aprovados, e agora estamos com autorização para iniciar o processo licitatório. O primeiro lote, que é de 15 milhões, e o quinto lote, que é de 15 milhões, já a partir dessa semana já estão aportados na Secretaria de Compras. O Departamento Jurídico já dá o parecer, já marca a data do processo licitatório. Os outros 3 lotes, que se somam mais de 50 milhões, na sequência também vão para o processo licitatório. Isso, quando tiver tudo rodando, e eu sei que o afã de tapar o buraco na frente da sua casa, na frente do seu comércio, na frente da igreja, na frente de onde nós passamos o brincão, nossos filhos brincam, é imediato, mas com cautela, como nós fizemos com as lâmpadas, que depois nós podemos falar sobre isso, a gente vai vencer mais essa etapa. E aí, José, através do deputado Jacobo, que agora é o nosso secretário da CECID, governador Ratinho, nossos deputados, a gente tem mais um pacote de 150 milhões, que fizemos uma reunião na data de hoje, né, na segunda-feira, na terça-feira, né, porque estamos gravando aqui na terça-feira, às 8 da manhã, para poder pegar dos vereadores da nossa base, não aqueles que ficam fazendo demagogia com o vídeo que não vai resolver o problema do buraco, mas sim aqueles que querem trabalhar para Cascavel, inclusive os da oposição, não tem nenhum problema, mas aqueles vereadores que têm o discernimento que não é o vídeo que vai resolver o problema do buraco. Até o momento, Falador, quanto que foi investido para recuperar a malha asfáltica? Olha, aí... Um ano e meio quase. A gente tem várias ações. O tapa-buraco, cada dia que a gente sai para a rua, custa entre 10 e 15 mil reais. Então, todos os dias, se eu trabalhar 20 dias, você pode colocar aí 200 a 300 mil reais. Quando você lança um pacote, que nem nós fizemos agora do reperfilamento, só na empresa gastamos mais de 2 milhões e de insumos do bolso do cidadão cascavelense, mais de 10 milhões. Cada quadra de projeto que a gente lança, para que a gente tenha lá um problema na rua, eu vou dar um exemplo, e você lembra, da JK Flamboyant. Como que estava a JK? Totalmente esburacada, deteriorada. Então, essa rua custou para os cofres do município 12 milhões. 10 milhões e 600. Então, esse binário que se transformou, ele não vai me dar mais problema. Agora vamos falar de um problema que todos os dias, quem mora lá na região sul, no Santo Onofre, quem ia pegar o avião, quem ia tomar o avião, quem ia para o aeroporto, na marginal esquerda e direita, sentido Foz do Iguaçu. Uma obra de 24 milhões que está sendo feita nesse momento. Ali estava totalmente deteriorada, era uma malha asfáltica feita lá atrás, quando foi feito o Nicolau Schmidt, nós estamos falando em 15, 20 anos, e de lá para cá não tinha sido repaginada. E agora nós estamos gastando 25 milhões ali. E aí você pode falar da Rua Universitária, da Clodoaldo Ursulano,
E daí são várias outras ruas que a Outro gente... dia nós recebemos aqui no jornal uma reclamação da rua Manaus, e a gente até ficou de levar essa informação, ou cobrar, ou enfim, apresentar para o secretário esse questionamento. Ali vai ser construído um binário? Ali é o seguinte, o IPC está prospectando e construindo um projeto e vai contratar para fazer um binário da Manaus e da Belém. Uhum. Logicamente que Ali tem uma área verde, como é que uma- ficaria do lado de cima? Porque do outro lado tem o Parque Vitória. nós temos, só tem esse caminho, ou você rasga a Belém, ou você não tem binário. A caixa da Manaus não tem caixa suficiente, haja vista as construções que já foram feitas no passado, ou seja, desapropria para fazer 4 pistas, que é o que teria que comportar. Porque ali vem muita gente que vem da região norte, Uhum. que vem para o centro da cidade, que acessa pela Manaus, e principalmente agora com o projeto que nós estamos fazendo, e já deve estar pronto nos próximos 60 dias, do viaduto do Jacarezinho. Uhum. Então, é uma caixa coletora que vai trazer, depois você sobe nas áreas centrais, por ali. Então, eu creio que ali são 4 quadras, se não me falha a memória, que vai ter que tirar algumas árvores. E, logicamente, que vai tirar a tranquilidade de alguns moradores. Agora, o binário ali é necessário. Diante dessa mudança, estrategicamente é o caminho. E não foi eu, não foi você que falou, foi o plano de mobilidade contratado pela prefeitura lá em 2021, que deu as diretrizes para que o IPC pudesse e tivesse que fazer a contratação. Esse plano de mobilidade foi contratado, aprovado por uma plenária, dizendo aonde que teria que ter as próximas diretrizes de binário. Então, como foi feito esse binário da JK Flamboyant, e quando eu comecei ele, teve amigo meu, que eu vou tomar café na panificadora dele, que ficou bravo. Olha, como é que você vai tirar o movimento da minha panificadora? Só Eu vai falei ter um assim, movimento, não tem ida e volta, né? como é que você não Na vai mesma deixar as rua. pessoas chegar aqui? Mas as pessoas, quando querem ir em algum lugar, elas vão achar um caminho alternativo. Eu não vou deixar de ir na panificadora, porque eu tenho que andar uma quadra a mais, uma quadra a menos. E o caminho da Manaus-Belém, infelizmente, lá atrás, como eu cometi esse erro quando nós fizemos e revisamos o plano diretor de Cascavel, lá nos idos de 96, nós não abrimos ali aquela rua que, na época, estava ali o hospital do Peixoto, né? Ali na Minas Gerais, se não me falha a memória, né? Então ficou aquele vazio, que não tem passagem hoje. Hoje nós sabemos que é necessário, né? Então olha o transtorno que causa aquilo. E o binário Manaus-Belém, automaticamente, mais cedo ou mais tarde, ele tem que ser feito, porque a circulação numa cidade que está se prospectando já mais de 500 mil de habitantes, tem que ser desse jeito. Mas não é eu, não é você, não é o morador dali que vai dizer o que, quando, como que tem que ser feito. É um departamento que faz um estudo de traficabilidade, de volume, e vai dizer para o IPC. Agora vai demorar um pouco ainda, né? Não, a contratação do projeto e os estudos técnicos já estão sendo feitos pelo IPC, logicamente depois passa pelas áreas técnicas e aprovação do IAT, todos os órgãos ambientais. O Ministério Público tem acompanhado isso, né? Logicamente que nós respeitamos as pessoas que moram ali e que não querem esse benefício para toda a cidade, mas a gente entende que, caso esteja toda a questão ambiental, técnica, legislação em dia, é natural que a cidade cresça e cause transtornos alguns. Tem esse pacote que foi anunciado, dinheiro tem, os projetos encaminhados, teremos uma nova cara. Cascavel, muitas ruas vão ser transformadas, e situações, como você dizia, já de muito tempo. E também não é para culpar ninguém, não é? É que é um processo. Então nós vamos ter um novo momento de Cascavel com esses investimentos. Olha, cada prefeito escolhe fazer alguma coisa. Por exemplo, o prefeito anterior, do mandato do Paranhos de 8 anos, o prefeito Edgar escolheu fazer a Avenida Brasil, repaginou parte dela. O prefeito Paranhos repaginou 31 novas ruas e binárias importantes. Recife, Carlos Gomes, que começou o projeto dele, nós só entregamos, né? Fez a parte dele. Agora, cabe a nós também dar
uma contribuição em cima daquilo que o prefeito Renato planejou e disse na sua campanha, deixando aqui o nosso legado. Eu creio que o maior legado nosso, e isso vai ser reconhecido tão logo todas essas obras comecem a rodar, vai ser essa repaginação nessas principais ruas e avenidas que circulam cerca de 60% a 70% dos veículos de Cascavel. Assim como nós estamos e vamos deixar um legado na área do interior. Nós estamos fazendo o maior pacote de asfaltamento na área do interior. Hoje nós temos 30 quilômetros de pedra irregular, nós temos 50 quilômetros de asfalto e 90 quilômetros de TST. E graças à determinação, à força de vontade e à parceria que o prefeito Renato tem com os órgãos governamentais, seja eles estaduais e federais, nós estamos com os projetos doados pelos produtores rurais em asfaltamento em 220 quilômetros. Então, veja bem, você sai de 170 quilômetros ao longo de quase 80 anos e vai para 400 quilômetros em 2 anos de mandato. Então, eu creio que a gente está fazendo o nosso dever de casa. E quando eu cheguei na Secretaria de Obras, tinha 2 grandes problemas. A iluminação, solucionamos. Hoje nós temos um estoque regulador de quase 20 mil lâmpadas de todas as amperagens, potências, né? Já estamos contratando, até pelos nossos próprios servidores, hoje tive até uma discussão de zerar o nosso parque de não LED, né? Nós temos cerca de 8 a 10 mil lâmpadas ainda e já não temos essa reclamação. Assim como quando começar a rodar todo esse compêndio de projetos, eu creio que a gente vai minimizar o problema dos buracos. Zerar, não prometo, mas que vai minimizar e vai repaginar grande parte da nossa malha asfáltica, vai. E esses recursos, eles já estão assegurados? Falador, há uma preocupação, talvez por ser um período de eleição também, e aí pode ser que seja uma ação política, de que de repente não teria dinheiro nessa reta final do ano, de mandato do governador Ratinho Júnior. Quando você fala nesse montante para o RECAP, esse dinheiro está assegurado? Os primeiros 94 milhões, assim como vários outros projetos que a gente já captou dinheiro com o governo do estado, só dizendo alguns principais aqui. O prefeito Renato Silva não prometeu, mas se prontificou, foi lá, mandou fazer o projeto, licitamos e nos próximos dias damos a ordem de serviço do asfaltamento lá do Lago Azul. Trincheira, um imbróglio de mais de 3 anos. Licitamos, nos próximos dias tem uma empresa vencedora e vamos dar a ordem de serviço. Essa própria marginal esquerda mesmo, projeto feito em 2021, estava lá, a gente licitou, está executando a obra. Os primeiros 90 milhões, 80 do governo do estado, e contrapartida de quase 10 do povo cascavelense, já começa o processo licitatório nas próximas semanas. Sem falar em todas as outras obras. São 10 milhões de asfaltamento, 100% no distrito de Juvenópolis. A primeira fase já está em fase de licitação, a segunda fase vai para a licitação, dinheiro na conta. São 12 milhões aproximadamente já garantidos para o distrito de São João, já demos a ordem de serviço. Repaginamos e estamos repaginando 100% com 12 milhões do governo do estado, a Jacó Munhaque, que leva da 277 até o distrito de São João. Aí você pega São João a São Pedro no asfaltamento rural, naquele pacote que liberamos a semana passada, que já chega a quase 80 milhões de dinheiro do governo do estado. Então, para nós que tivemos essa capacidade de gestão e de fazer projetos, a gente não tem nenhum tipo de problema com o governo do estado. Logicamente que quanto mais a gente puder pegar e guardar o dinheiro do contribuinte, melhor. Mas todo o projeto do governo do estado, do governo federal, tem também uma contrapartida, que é importante cada um de nós pagar o imposto. Mais uma perguntinha, Falador. Diante de tudo isso que a gente vem acompanhando, esse seu balanço, esse relatório positivo e muitas outras ações de outras pastas, por que a popularidade do governo ela não está lá em cima diante do que a gente vê acontecendo? É que, na realidade, é assim, o Renato é um ser diferente, um ser bondoso, que às vezes trata todos iguais, né? Então, eu creio que gradativamente, conforme as obras vão elas aparecendo, a gente vai mostrando o resultado e vai atingindo. O que eu sempre falo, que às vezes a gente teria que ter um Paranhos para divulgar o nosso governo.
porque eu falei aqui do meu setor, mas se você for pegar na área da educação, já tem várias obras prospectadas. Um problema que não é um problema, é uma solução, mas era um pedido, um anseio de mais de 30 anos, que só eu ouço falar, que é o Hospital da Região Norte, saiu do papel. Então, são obras que gradativamente o cidadão vai ver que a gente saiu do discurso para a prática, falar pouco e trabalhar muito. Então, é o jeito simples, humano, detalhista, empresarial, pé no chão, com responsabilidade do Renato Silva, de trabalhar com calma, com o dinheiro em caixa. Então, acho que a questão da popularidade, quando você dorme tranquilo, para mim, que já passei por tantas administrações, não é o problema. O problema é você ir para casa e pensar por que você não fez aquilo que você podia fazer. E eu tenho certeza que não só o prefeito Renato, mas com todos nós secretários, cada um na sua área, está dando o melhor para Cascavel. E gradativamente, quando as obras começarem a aparecer, e todas, elas vão dar o resultado, e a popularidade de quem é o nosso líder vai acontecer. Mas, diga-se de passagem, nós temos pesquisas que ainda estamos acima dos 50% de aceitação. Se você pegar 30% de não sei, ou não quer opinar, ou regular, que você pode deixar para lá ou pegar metade, ainda é uma boa quantia. Mas o que nós queremos fazer realmente é dormir com a consciência tranquila, que aquilo que o prefeito nos orienta, a gente está executando. Obrigado pela entrevista, Falador. Eu que agradeço, sempre à sua disposição. Severino Falador, secretário de Obras, conversando conosco aqui no podcast do jornal O Paraná, prestando contas, falando sobre algumas ações, obras que estão previstas, que devem ocorrer nas próximas semanas, nos próximos meses. Você pode nos acompanhar pelo jornal impresso, com as informações, também pelo jornal O Paraná online, oparaná.com.br, pelo Instagram, Facebook, YouTube. Nos acompanhe e fique bem informado. Até a nossa próxima entrevista.